Bom, eu vou aqui tentar compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Obrigado, Nathalie, pela apresentação, muito boa. Eu tenho inovado dentro e sendo um empreendedor dentro de uma grande empresa como a Intel. Passei 15 anos nos Estados Unidos, também estou há 15 anos já na Intel. Já tive minha empresa nos Estados Unidos aqui e tenho conseguido empreender dentro de uma empresa grande como a Intel e com isso levar essa inovação para milhares, milhões de pessoas, na realidade. Essa imagem que vocês estão vendo, esse computadorzinho que a gente criou para as crianças, foi criado aqui em São Paulo. Isso é outra coisa também interessante, que desse trabalho que eu estou fazendo na Intel, que eu tive essa oportunidade de trabalhar com esse time na Intel, nós criamos algo que está impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem aqui um amigo, Fábio, que trabalha comigo, foi também co-criador dessa em parceria com esse produto. Deixa eu contar para vocês um pouquinho o que eu fiz. Acho que tem alguns aprendizados que vai ser interessante para todos esses empreendedores que a gente tem aqui. Vamos ver se passa aqui. E vou usar o Prezi, desculpa. Benjamin, you better close your eyes, you're not gonna get dizzy. Eu vou deixar vocês tontos aqui um pouquinho com o Prezi. Mas tudo começou lá atrás, com eletrônica. Eu não tenho alguma idade, né? Então eu comecei, quando eu descobri a eletrônica, para mim aquilo era mágica, tornar coisas que pareciam impossíveis, realidade. Comecei a brincar em projetos de eletrônica com mixers, com efeitos sonoros, fiz o placar do ginásio da minha escola. E, de repente, eu descobri uma caixinha que tinha um monte de eletrônicos dentro, e essa caixinha era uma coisa nova naquela época, era um PC, era um computador pessoal. E aí eu descobri que eu não precisava tanto mexer com resistores, capacitores, mas eu podia mexer com software, programar, e a mágica acontecia de novo, e de uma forma que eu podia replicar de uma forma mais fácil, escalar. E logo em seguida eu descobri o modem, e com o modem eu conectava com meus colegas e passava aqueles programas, era uma coisa que podia escalar a nível mundial. Comecei a ter aquela paixão por a entender que com uma pequena ferramenta eu talvez pudesse mudar o mundo, né? E fui conectando com tudo isso. Então, em seguida, busquei muito outros softwares, outros componentes, e fui participando das primeiras feiras de informática que estavam acontecendo na época. E aí eu descobri um mundo da computação naquela época, que era um mundo muito focado em grandes empresas, muito focado num histórico que tinha muito a ver só com lucro e não muita inovação, e um pouco frio. Então, foi interessante para mim conhecer um catalisador para mim, que me despertou uma paixão tão cedo na minha vida e que eu aprendi que eu tinha que ouvir essa paixão. E eu acho que os empreendedores aqui têm que buscar esse catalisador, seja em livros, seja em pessoas, não precisa ser só em tecnologia, mas é importante que você descubra a sua paixão. E essa coisa de paixão me mostrou realmente desculpa, eu passei um pouco a mais. Essa questão do idealismo e dos negócios, a coisa fria da indústria de PC, me deixou um pouco grilado. O que eu vou fazer, na realidade? Eu posso trabalhar com isso? Eu já estava naquela época sendo empreendedor, montando PCs, vendendo, ganhando mais dinheiro do que todos os meus colegas na escola, com 17, 16 anos, e começava a questionar se deveria realmente seguir para a faculdade ou não. E acabei decidindo pelo caminho mais tradicional, realmente. Fiz a faculdade, me formei como engenheiro industrial, consegui um grande emprego como executivo de uma indústria da área química, que não tinha nada a ver com que eu tinha tido aquela paixão, a paixão tinha sido despertada em mim. E acabou mal. Acabou mal por dois motivos. O grupo que eu estava acabou sendo mandado embora, foi desbandada aquela operação. E segundo, porque eu tive uma pequena crise existencial e descobri que, na realidade, independente daquilo ter acontecido ou não, eu não estava trabalhando com o que eu realmente queria, com o que eu tinha paixão. Então, recomecei, iniciei minha empresa no comércio internacional de equipamentos de rede naquela época e notebooks também. E foi muito interessante, mas era só comércio. Eu queria mudar mais, queria mudar o mercado, que não tinha que entrar numa empresa maior que pudesse me dar mais amplitude, abrir novas portas. Eu fui, então, tive a oportunidade de trabalhar com um fabricante de chips e semicondutores, criar uma estratégia para expandir aquela empresa para a América Latina, começando pelo Brasil e depois pela Argentina, que foi a AMD. Mas que foi uma outra grande oportunidade de empreendedorismo numa grande empresa. Comecei a entender que isso era possível também, mas eu queria mais também, queria tentar mudar a dinâmica de mercado. E para mudar a dinâmica do mercado, eu tinha que participar, tinha que liderar. Eu tinha que entrar na empresa que era líder, e foi quando eu finalmente entrei na Intel. E fui começar também, fui fazer empreendedorismo lá dentro, começar novos programas de marketing focados num novo canal de vendas para eles, que era os integradores de PC, que na realidade era o que eu tinha feito lá atrás, né?
Então, eu tive essa oportunidade de iniciar novos programas de marketing, depois expandimos para integradores, para provedores de internet. E com isso eu estava muito feliz. Então, é possível empreender em grandes empresas, mas o interessante para mim é que se não houver o ideal, não há sentido nos negócios. Então, para mim, eu estava aprendendo a juntar negócios com que realmente o meu ideal, com que realmente eu tinha paixão de fazer. Isso seguiu para... Quando eu notei, eu estava do lado de uma série de líderes da área da tecnologia. Eu estava trabalhando em Portland, onde fica o Intel Labs, os laboratórios da Intel. Estava do lado dos líderes de grandes áreas de tecnologia e resolvi... havia uma oportunidade novamente nova nos laboratórios de uma pessoa de negócio gerir um grupo de engenheiros, porque eles estavam precisando fazer uma ponte entre aquelas tecnologias que os engenheiros costumavam definir os padrões, desenvolver, pesquisar, e empresas que poderiam trazer isso para o mercado eventualmente, poderiam alimentar essa inovação. Então, essa foi uma oportunidade de trabalhar diretamente com a área de pesquisa, e nós descobrimos rapidamente que não era suficiente trabalhar com tecnologia, mas era também necessário entender como essa tecnologia impactaria a vida das pessoas. E um novo grupo foi formado, novamente, uma nova área de etnógrafos, que focaram em estudar as pessoas em loco, a vida delas, onde elas estavam, e procurar entender como a tecnologia da computação poderia ser inserida ali e agregar valor nessas vidas. Dessa atividade que era mais de pesquisa, saiu uma unidade de negócios da Intel, que focou em trazer esse tipo de inovação para mercados emergentes. E aí fui eu atrás, novamente, e aí veio a história com o Classmate, que eu vou contar para vocês, que é muito interessante, criada aqui no Brasil. Mas a receitinha de bolo aqui dessa área é que foi muito importante buscar realmente pensar estrategicamente, pensar de diferentes ângulos, o que era importante, mesmo para aquela grande empresa Intel. Foi preciso gerir minha carreira, porque eu precisava buscar as oportunidades lá dentro, e elas estavam por ali, mas eu precisava ir buscar, se eu queria me manter empreendedor, eu acabaria virando mais um empregado numa função bem definida. Era preciso também não me acomodar, porque eu empreendia, criava algo novo, mas há 2 anos eu já estava mais ou menos acomodado, já não aprendia tanto, então era preciso essa hora ter energia para realmente continuar fiel àquela paixão de inovar. Né? E sempre buscar grupos menores em formação, sempre buscar evitar aquelas funções muito maduras e bem definidas. Para mim, isso foi uma receita que eu uso dentro da Intel, mas eu acho que serviria para fora da Intel também, mesmo quando você está na sua nova empresa empreendendo. E esse trabalho de tentar redesenhar o PC para mercados emergentes, usando muita etnografia, entendendo o indivíduo, a sua vida, etc., nós tentamos várias coisas. Nós tínhamos muita liberdade de trabalhar com diferentes segmentos, mas acabamos descobrindo que havia uma coisa muito interessante, que era a indústria global de PCs, que tinha uma cadeia de valor incrível, com uma escala incrível, que poderia baratear muitos produtos. Então, o mais interessante talvez fosse adaptar o próprio PC, como ele é, a proposta de valor do computador pessoal, como ele era, para a realidade daquelas pessoas, né, que a gente estava tentando endereçar em mercados emergentes. E não ficar tentando inventar algo completamente novo. E o segundo ponto foi que, se a gente vai fazer isso, a gente queria fazer isso o mais cedo possível na vida dessas pessoas. E o mais cedo possível era quando eles fossem crianças. E crianças, no trabalho de etnografia, passavam a maior parte do tempo na escola, e era onde eles tinham o maior impacto em cima das suas vidas. Então, nós focamos muito na criança e na sala de aula. O Classmate PC, que foi uma proposta que nós tivemos de uma adaptação do PC para essa realidade, trazia propostas de valor para crianças, então era mais simples de usar, era mais leve, era robusto, podia deixar cair líquidos em cima, não tinha problema. Trazia uma proposta de valor para a sala de aula, que era embarcar soluções que as crianças poderiam colaborar entre si, com os professores, embarcar soluções de conectividade, porque isso requer muita banda, e a infraestrutura na escola geralmente era muito pobre, então necessitava de uma conectividade diferenciada. E assim nasceu o Classmate PC. O grupo que trabalhou nisso foi basicamente esse projeto especificamente de educação, foi focado aqui no Brasil, mas nós tínhamos grupos no Egito, China, Índia, México e Estados Unidos, todos colaborando em diferentes áreas. Então foi um produto do Brasil que hoje está espalhado pelo mundo. Agora, o que é interessante é que, quando se trabalha com educação, sempre passa pelo governo, pelo setor público, porque a educação era uma das áreas, ainda é uma das áreas menos
que menos mudou nas últimas décadas em qualquer mercado, incluindo os mercados emergentes, né? E a educação também é um dos segmentos da sociedade que é mais politizada em geral. Então nós tínhamos que trabalhar com o governo para poder tornar esses projetos um sucesso. Agora, nós tínhamos que encarar o governo de uma maneira diferente. Tínhamos que inovar como trabalhar com o governo. O governo não poderia ser só um consumidor e não poderia ser só um regulador, mas ele tinha que ser um parceiro para que nós pudéssemos treinar os professores, incluir o conteúdo necessário, trabalhar na infraestrutura e na implementação do projeto nas escolas e ainda mais, fazer uma ponte entre o que estava acontecendo naquele país com o setor privado local que estava trabalhando naquele projeto, mas também aquele setor privado local trabalhava em parceria com a nossa cadeia global, que trazia a escala, que trazia os preços baratos. Então foi importante criar uma proposta de valor para os governos, e essa proposta de valor dentro do Classmate basicamente foi uma plataforma de gerenciamento remoto, um sistema antifurto, que se for roubado eu sei onde o Classmate vai parar, e tudo isso empacotado, utilizando a cadeia de valores do PC num custo muito baixo, né? Uma forma muito acessível. E os governos, ao trabalharem conosco, descobriram também que esse não era somente um projeto para incluir um PC numa sala de aula, mas era talvez uma plataforma para eles endereçarem o acesso à computação, de uma forma geral no país, a inclusão digital. Então eles trabalharam conosco para ampliar esses projetos de uma forma muito ampla, cobrir o país completo, por um todo, e ampliar e trazer essa oportunidade não só para as crianças, mas para as famílias ao redor e outras pessoas, né? O primeiro país a adotar por completo, com todas as crianças de primeira a quarta série, foi Portugal, com um projeto chamado Magalhães, que aconteceu há 3 anos. É interessante que temos alguns dados que é difícil fazer uma correlação direta, mas no último PISA, que é o teste padrão para as escolas na Europa, Portugal foi o país que mais avançou em 3 áreas, que foi língua, matemática e ciências. E em algumas delas ele ocupa segundo lugar. Quer dizer, um avanço grande. Portugal foi emblemático, outros países seguiram. Então temos Macedônia, Argentina, Venezuela, o Brasil tem tentado, México e por aí vai. Isso é um projeto que a gente acredita, é um projeto hoje há 5 milhões de crianças adotaram essa plataforma. Outros milhões de pessoas ao seu redor, suas famílias estão sendo impactadas, e uma inovação que saiu aqui do Brasil, em mais de 50 países já hoje adotado. E nós acreditamos que isso realmente é a ferramenta que eu acredito que vá despertar-se aquele catalisador pela paixão, esperamos, nessas crianças, e que eles virem também empreendedores no futuro. Eu tenho aqui além de Portugal, aqui no Brasil, apesar de não ser ainda totalmente difundido, há alguns lugares que já adotaram, mas não o país como um todo. Uma cidade chamada Piraí, no estado do Rio, já faz alguns anos adotou, por 100% todos os estudantes naquele município têm acesso a essa plataforma. E eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo, 1 minuto e meio, com testemunho do que acontece quando essa plataforma é adotada. From a vision that includes an integrated network of respected international partners from the fields of information technologies and education, we develop partnership strategies with the countries where we plan to operate and with their stakeholders in education, lending our knowledge and experience to all markets. By using technology like the Magalhães and telecommunications networks, we can create a customized model of learning. E este computador foi concebido com propósito. O propósito de ser distribuído a todas as crianças portuguesas dos 6 aos 10 anos. Quando a gente instalou a rede, isso em 2003, 2004, todas as escolas tinham seu laboratório, mas a gente estava querendo ir um pouco além. E surgiu essa possibilidade do governo federal de fazer de Piraí um projeto piloto do computador por aluno. Desde 2007, pioneiros, com o apoio da Intel, que nós trabalhamos com o Classmate. Hoje temos a ampliação desse projeto em toda a rede, nas 21 escolas de Piraí, com 6.200 alunos. 2 anos, nós atingindo meta de 15 anos do Ministério da Educação no IDEB. A escola de Arrozal
ela tinha o índice de desenvolvimento da educação básica, medido pelo Ministério da Educação, muito baixo. E a implantação do UCA na escola alcançou um IDEB de 4,4, saindo do IDEB de 2,4. Então realmente foi assim um resultado surpreendente, não só o IDEB, a evasão escolar, problemas de disciplina dentro de sala de aula. Depois do Classmate, o aluno ele se interessa, ele fica mais curioso, ele fica mais concentrado. Os espaços educacionais se multiplicam. Eu pego uma turma com um conjunto de computadores e posso caminhar pela cidade, caminhar pela própria escola, ir ao museu, a Casa da Cultura, e trabalhar uma aula dentro da Casa da Cultura. Então eu tenho possibilidade de pensar uma cidade educadora e uma cidade criativa. A vida para mim nunca foi fácil. Antes eu achava que o meu futuro não ia ter nada, porque para uma pessoa que vive na roça, faz de tudo, planta, colhe, eu achava que eu não ia ter um futuro. Agora com a chegada desses Classmate na escola, eu acho que mudou bastante. Agora eu tô podendo ver que a vida não é só para aqueles que têm, mas sim também para aquelas pessoas que podem. Para mim, eu aprendi que inovação realmente acontece quando há uma adoção em massa. Tá? A gente tem muito boas ideias, executa, mas a adoção em massa é que realmente traz inovação. E é uma inovação que pode trazer valor, agregar valor social e ter impacto na sociedade como um todo, se a gente puder pensar além, mesmo de inovando dentro de grandes empresas, pensar em novas interações com o setor público. E isso tudo pode acontecer vindo aqui do Brasil. É isso. Obrigado.